Olá, turma de álgebra vetorial e geometria analítica, sejam bem-vindos a mais uma exposição do curso. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre interseções de elipses com reta. Inicialmente, vamos fazer esse exemplo aqui mais simples para ilustrar, depois vamos fazer uns mais sofisticados. Então, a gente quer encontrar a interseção da reta y igual a x com a elipse x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Bem, é sempre bom a gente fazer um esboço para entender o que está acontecendo. Então, eu coloquei aqui um esboço da elipse, né? Observe que o valor 16, que é o denominador de x ao quadrado, é maior que 9, que é o denominador de y ao quadrado. Então, o eixo da elipse, né, os focos, estão sobre o eixo x. Então, é um rascunho parecido com esse aqui. E a gente quer encontrar a equação dessa elipse com uma reta. Qual é a reta? É a reta y igual a x. Desenho aqui essa reta. Então, a reta y igual a x é a reta que forma com o eixo x um ângulo 45 graus. Então vamos colocar aqui essa reta. 45 graus é mais ou menos aqui. Aí o que pode suceder? Quando você tem uma reta e vai fazer a interseção de uma reta com elipse, pode ocorrer esse caso aqui. A gente sabe que essa reta y igual a x, ela passa pela origem. Como ela passa pela origem, ela vai cortar aqui a elipse em dois pontos. É uma coisa que poderia ocorrer. Mas também poderia ocorrer, ó, da reta não tocar a elipse. Ser uma coisa desse tipo. E também poderia ocorrer um caso da reta tocar a elipse em um único ponto. Aí, nesse caso, a gente fala que a reta é tangente à elipse. A gente vai abordar esses casos nesse vídeo de hoje. Então, vamos inicialmente fazer essa questão aqui que está posta. Então, a gente tem uma elipse e uma reta passando pela elipse em dois pontos. Então, a gente já sabe que quando a gente for resolver esse problema, tem que dar duas soluções. Do ponto de vista algébrico, o que a gente tem que fazer na realidade é encontrar todos os pontos do plano que satisfazem essa equação, que é a equação da elipse, e todos os pontos do plano que satisfaz a essa outra equação, que é a equação é, da reta. Ou seja, a gente tem que resolver aqui um sistema linear. Um sistema linear não, um sistema de equações, que tem exatamente essas duas equações aqui. X ao quadrado sobre 16 mais y sobre 9 igual a 1 e y igual a x. Equações desse tipo aqui são equações de segundo grau. Observe que a gente pode sempre isolar o y na de baixo e substituir na de cima. É melhor fazer isso do que você tentar isolar aqui o x, porque vai ter raiz quadrada, vai ter uma coisa meio estranha, e depois substituir aqui. Uma outra dica importante é que a equação da elipse, do jeito que é apresentada de sua forma canônica, de sua forma padrão, sempre tem denominador. Então, acho que é mais interessante, antes de começar a resolver, sumir aqui com os denominadores. No caso aqui, basta a gente multiplicar essa equação pelo produto dos denominadores, ou seja, multiplicar por 9 vezes 16. Se a gente multiplicar por esse número, vai sumir aqui os denominadores. Lembrando que 9 vezes 16 é 144. Então, quando eu fizer 9 vezes 16 vezes x quadrado sobre 16, vai cancelar o 16 16, vai dar apenas 9x ao quadrado. Da mesma maneira, quando eu fizer 9 vezes 16 vezes y quadrado sobre 9, vai cancelar o 9 por 9, então vai dar apenas 16 vezes y ao quadrado. Igual a, como a gente está multiplicando tudo por 9 vezes 16, aqui também 9 vezes 16 vezes 1 dá 9 vezes 16, que é 144. E agora, ao invés de resolver esse sistema que tem frações, você vai resolver esse aqui, ó, que não tem mais frações, mas o y continua sendo igual a x. Aí você vai dizer, o professor é muito espertinho. Colocou uma questão que é bem fácil, que é y igual a x, para resolver, e na prova vem uma coisa mais sofisticada. Na verdade, do ponto de vista de sofisticação, não tem essa sofisticação toda. A única coisa que vai mudar é que quando a gente fizer aqui y igual, por exemplo, a 3x mais 1, 2x menos 5, quando a gente substituir aqui, vai dar uma equação de segundo grau completa. Mas nesse caso aqui, vai dar uma equação de segundo grau mais simples de resolver. Então vamos resolver? Depois eu vou abordar quando for esse y não for mais tão simples como um y igual a x. Então o trabalho que a gente vai ter para fazer vai ser substituir sempre o valor de y aqui
nessa equação. Isola y em uma e substitui na outra. Vamos fazer isso? Então, substituindo, o que é que a gente vai ter na primeira equação? Vamos repetir o 9x ao quadrado. A gente já vai substituir, tá? 9x ao quadrado mais 16 vezes y ao quadrado. Como o x é igual a y, quando eu substituir aqui vai ficar 16x ao quadrado. Igual a 144. 16 mais 9 dá 25, então a gente tem que 25x ao quadrado é igual a 144. E agora isolando aqui o x, né, esse 25 a gente está multiplicando dividido por 25, vai ser igual a... Tem dois valores, tem mais ou menos a raiz quadrada de 144 dividido por 25, que dá 12 sobre 5. Então a gente encontrou aqui dois valores para x. E y? Como y é igual a x, daqui a gente tem então que os valores que y vai assumir são exatamente os mesmos valores que x vai assumir. Mais ou menos 12 sobre 5. O que iria suceder se ao invés de ser y igual a x, fosse uma coisa mais sofisticada? Fosse, por exemplo, assim, ao invés de x, fosse assim, y, um número mais estrambólico, 3x mais 1, por exemplo. Eu queria modificar. Nada. Assim, do ponto de vista de resolução, a única coisa que ia dificultar é que a equação de segundo grau que vai aparecer não vai ser uma equação de segundo grau tão fácil. Só para ilustrar aqui, eu vou substituir, mas não vou terminar a questão não, tá? Então vai substituir o valor y igual a 3x mais 1. O sistema que você ia ter ia ser essa equação, e a outra equação era 9x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 144. E o que a gente vai fazer? Substituir esse valor de y. Bem aqui, ó, quando a gente fizer esse tipo de substituição, a equação do segundo grau que vai aparecer aqui embaixo vai ser, eu vou repetir o 9x ao quadrado mais 16 vezes y ao quadrado. Y é 3x mais 1. Então, quando eu substituir y ao quadrado, vai ficar 16 que multiplica 3x mais 1 ao quadrado. Isso aqui tudo igual a 144. E quando a gente desenvolver esse termo aqui, vai dar termos em x ao quadrado. Vou desenvolver mais 16 que multiplica 3x mais 1 ao quadrado. Vai ficar o quadrado de 3x, que é 9x ao quadrado. Mais, agora, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 3x vezes 1 dá 6x. Mais 1 ao quadrado, que é 1. Isso aqui tudo igual a 144. E essa equação do segundo grau que vai aparecer, ó, vai ter termos em x ao quadrado, mas também vai ter termos em x. Ou seja, é uma equação do segundo grau completa que se resolve do mesmo jeito pela forma quadrática. Então, esse é um tipo de situação. Outro tipo de situação, que eu acabei de falar ainda há pouco, é quando essa reta, ela toca a elipse apenas em um único ponto. Deixa eu colocar aqui. Aí, quando isso ocorre, a gente diz que a elipse, que a reta, ela é tangente à elipse. E um problema interessante é encontrar esse ponto de tangência. Ou encontrar a reta que é tangente. Tem essas duas situações. No caso aqui, o exemplo que eu vou fazer é encontrar a reta que é tangente à elipse e que tem esse mesmo coeficiente angular, y igual a x. Ou seja, nós queremos determinar a equação da reta tangente a essa elipse aqui, mas que tem esse mesmo formato, assim, y igual a x mais uma constante, ou seja, que não muda o coeficiente angular. Então, vou colocar aqui o enunciado para quando você for estudar. Seria, então, determine a equação da reta da forma, aí vou colocar a forma lá, y igual a x mais b, y igual a, ou seja, não muda o coeficiente angular, vou colocar um azinho aqui, que é tangente à elipse
aquela mesma elipse. Que vamos aproveitar e pegar, ela já está feita aqui. Opa. A essa elipse. Nesse caso, como resolver esse tipo de problema? Vai ser ainda o mesmo tipo de argumentação. A gente quer encontrar a interseção de uma reta com uma elipse. Então, qual vai ser o trabalho algébrico? O trabalho algébrico vai ser, mais uma vez, de resolver um sistema de equações. A gente vai ter uma equação que é. Eu já vou aproveitar aqui e escrever a equação da forma mais simples, tá? Que era 9x ao quadrado, né? Sem as frações. 9x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 144, que é a primeira equação. E a outra é y igual a x mais a, onde nós queremos determinar quem é esse a. Mas qual é a condição da quantidade de soluções? Como a gente quer que a reta seja tangente, aqui, ó, quantas soluções pode ter esse problema? Só vai ter uma única solução, né? Porque a reta ser tangente a elipse quer dizer que a interseção entre os dois só tem um único ponto onde a reta toca a elipse. Ou seja, a gente vai trabalhar com esse sistema de equações para que exista uma única solução. E a ideia é parecer como antes. Esse valor de y aqui, que está já isolado, nós vamos substituir na primeira equação. Quando a gente fizer isso, vai aparecer apenas os termos em x, ó, que é incógnito. E a gente quer que a equação tenha apenas uma única solução. Então vai ter uma equação de segundo grau que tem que ter apenas uma única solução. Então eu vou ilustrar aqui, eu vou fazer as contas para a gente ver. Então eu vou substituir esse valor de y igual a x mais a aqui em cima. Então vamos ter 9x ao quadrado mantém-se, aí mais 16 vezes y ao quadrado. Quanto é que é y? X mais a. Então, se tiver y, vou substituir o x mais a e vou levar ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 144. Agora vamos desenvolver aqui esse termo. Vamos ter 9x ao quadrado mais 16 que multiplica. X mais a ao quadrado dá x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Aqui é o quadrado da soma, igual a 144. E mais uma vez, observa que vai dar uma equação de segundo grau. Vai ter termo x ao quadrado, termo x. E esse a? Esse a é o número que a gente tem que determinar para que essa equação de segundo grau tenha apenas uma única solução. Porque se tivesse duas soluções, não ia ser tangente. Então vamos simplificar. Vamos ter 9x ao quadrado com mais 16, 25x ao quadrado. Só tem esses dois termos x ao quadrado. Agora mais 2ax vezes 16, o 16 está multiplicando tudo, vai dar 32a vezes x. Agora mais 16 vezes a ao quadrado dá 16 ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 144. Pronto, para a gente reescrever isso aqui tudo como sendo uma equação de segundo grau, vou até colocar assim, bem destacado quem é A. Isso aqui é o A, é 25 vezes x ao quadrado. Agora, mais. Quem multiplica o x? 32a. Então, 32a. Vou colocar assim um parênteses, ó, vezes o x. Isso que vai ser o B da equação de segundo grau. Mais 16 ao quadrado. Esse 144, quando passar para o primeiro membro, vai ficar menos 144 igual a zero. E nós temos aqui uma equação de segundo grau, onde esse termo aqui é o A da equação de segundo grau, esse termo aqui é o B, e esse termo aqui todinho é o C. E o que a gente vai fazer? A gente quer que essa equação de segundo grau só tenha uma única raiz. E só tem uma única raiz quando o delta, né, o discriminante é igual a zero. Então, para que tenha uma única raiz, a gente quer que o delta seja igual a zero. Ou seja, relembrando aqui, momento de nostalgia do ensino médio, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser igual a zero. Então, vamos substituir esses valores.
e achar quem é o A que satisfaz essa condição. Vamos lá, então. Quem é o B é 32A. Então vamos ter 32A. Opa, A aqui é minúsculo, é aquele Azinho lá. 32A ao quadrado, que é o B, menos 4 vezes A. Quem é A? Que é 25. Vezes o C. Quanto é o C? É tudo isso aqui. 4 vezes 25 vezes 16 ao quadrado menos 144 tem que ser igual a zero. E observe que agora a gente tem uma equação. Ó. E nessa equação a única incógnita é o A. Tem como a gente determinar quem é o A aqui? Vamos fazer as simplificações para a gente achar quem é A. 32 ao quadrado. 32 elevado a 5, então vai dar 1024. 1024. Tá certo, né? 1024 vezes A ao quadrado, menos 4 vezes 25 dá 100. 100 vezes 16 dá 1.600. 1.600, né? 660 é 1.600 ao quadrado. Agora, menos 144 vezes 100 vai dar 14.400. Mas aqui tem esse menos, menos dá mais, então fica mais aqui. Então vai ficar 144, 14.400. Isso aqui tudo igual a zero. Pronto. Dá para a gente resolver essa equação de segundo grau. 1024 menos 1.600 dá 576. Então, eu já vou passar para o segundo membro aqui. Então, a gente vai ter 576 vezes A ao quadrado é igual a 14.400. Pronto, agora a gente pode tirar a raiz quadrada dos dois lados, isolar aqui. A ao quadrado vai ser igual a... Eu vou até colocar da maneira mais fácil. É 144 vezes 100. Quem vai ter a raiz quadrada de todo mundo é mais fácil essa raiz quadrada. E 576 é quem vezes quem? Vou colocar aqui 576. Pronto. E agora a gente tem como encontrar o valor de A. Ou seja, A vai ser igual a mais ou menos. Então, como aqui é um produto, raiz quadrada de 54 dá 12. Raiz quadrada de 100 dá 10. A raiz quadrada de 576 dá 24. Pronto. Então, A vai ser igual a... A gente pega um 2 daqui, 2 vezes 24 e cancela, dá apenas 5. Então, A vai ser igual a mais ou menos 5. Ou seja, vai ter duas soluções. Como era de se esperar. Porque eu voltando aqui para a situação geométrica, essa aqui é a reta que a gente estava, que tem o mesmo coeficiente angular de y igual a x, mas vai ter uma reta tangente aqui em cima, ó, e vai ter também uma reta tangente, ó, aqui embaixo. Essa primeira aqui é a reta, então, y igual a x mais a. Como a é 5, seria x mais 5, que sobe. Essa aqui. E a outra seria x menos 5. Ou seja, tem duas soluções para o problema. Então, nesse caso, nós temos a reta y era x mais a. Então, vai ficar x mais 5 é uma solução. E a outra solução é exatamente quando a é igual a menos 5. Y igual a x menos 5. Então, a gente vai ter duas... Na verdade, essa aqui é a de cima, é x menos 5. Essa aqui é x mais 5. Essa aqui é de baixo, essa aqui é de cima. Nós vamos ter duas soluções para o problema. Mas só tem essa reta aqui, quando você fizer a interseção dela com a elipse, só tem um único ponto de interseção. Que agora é um exercício, você fazer e determinar quem é esse ponto de interseção. Porque essas questões têm pergunta do tipo, determine a equação da reta, que é tangente à elipse, mas também poderia perguntar assim, determine o ponto
onde a reta desse formato é tangente à elipse. Que aí, no caso, teria que continuar, né? Porque a gente encontrou aqui quem é a... Vou até escrever aqui. O que é que você teria que fazer para terminar? Você teria que encontrar agora qual é o ponto de interseção da reta com a elipse. Você ia fazer, acho que é 9x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 144 e y igual a x mais 5, por exemplo. Aí você encontraria a interseção, como a gente discutiu antes, da reta com a elipse. E esse ponto que você encontraria, que só é o único ponto, seria exatamente o ponto de tangência. Eu não vou fazer porque a gente já discutiu aqui na primeira parte. Então, são essas as situações. No livro, ele apresenta uma fórmula para você encontrar essa reta tangente, e é um exercício para ser feito, que a ideia é parecida com o que a gente discutiu aqui, só que em vez de ter valores que a gente colocou aqui, né, valores mais assim, aqui é 1, aqui é A, é de forma mais genérica. Você tem que fazer essas mesmas contas de forma mais geral. Bem, pessoal, então é isso sobre a questão de retas e elipse. Ah, tem uma coisa interessante. E quando é que a reta não vai tocar a elipse? Ó, esse bloco que a gente encontrou aqui, A igual a 5 e menos 5, são aqueles que a reta toca. Se você pegar um valor de A maior do que esse 5, já não vai tocar, né? Porque a gente vai levantar aqui. Deixa eu pegar aqui a reta. Ó, o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou essa reta e disse aqui em cima tem essa constante, essa reta aqui. Quando você aumenta, né, o valor de. Essa aqui era x mais 5. Se aumentar x mais 6, coisa desse tipo, o y vai ficar cada vez mais para cima aqui, ó. Não vai tocar nunca a reta. Esse valor A igual a 5 é o limite de que ela toca. Passou do 5, não toca mais. A mesma coisa aqui para baixo. Ó. O menos 5 é uma reta desse tipo aqui que toca. Desceu mais aqui para baixo, a reta já não vai mais tocar a elipse. Ou seja, então aqui esses dois valores são os valores limites, onde a reta toca. Entre 5 e menos 5, ela vai tocar em dois pontos, sem considerar o 5 e menos 5. Quando A é exatamente igual a 5, toca no ponto. Quando é menos 5, também toca no outro ponto. E fora desse intervalo, a reta não toca a elipse. É bem interessante essa forma de você pensar. Bem, então, obrigado por ter assistido e até a próxima exposição.